um demônio. Ele entrou no meu quarto, ele se materializou no corpo de uma pessoa do meu trabalho. Você viu? Eu vi. E ela veio, era uma presença tão maligna, ela veio e ministrou, aquele demônio veio e ministrou sobre a minha barriga. Ele estendeu a mão assim? Sim, estendeu as mãos assim sobre a minha barriga e ministrava. Uma linguagem que eu não conheço, lógico. E era uma presença tão maligna, sabe, que me paralisou. Eu não conseguia nem falar. E eu olhei para aquele demônio e eu falei assim, só na minha mente, eu falei, eu te repreendo em nome de Jesus. Ele saiu, mas já tinha ministrado. Olá, sejam todos bem-vindos mais uma vez comigo, Zilda Araújo, no Resgatando Valores, para contar mais um testemunho. Recebam todos aí na sua casa, no seu trabalho, no seu carro, de manhã, tarde, noite, madrugada. Recebam a paz do Senhor Jesus. Fica comigo até o final deste testemunho que você não irá se arrepender. Eu tenho uma alegria muito grande em receber aqui no nosso estúdio uma convidada brilhante, mulher de Deus, que veio dividir uma história bem impactante, que tem tudo a ver com cura e com libertação. Ela ficou entubada por 9 dias e ela teve uma grande experiência com o Senhor. O testemunho dela é lindo, gente. Você vai amar não só você e vai ficar em você. Você vai pegar esse link, por favor, e vai mandar para mais pessoas verem que Jesus continua fazendo prodígios, milagres e maravilhas. Ele não só fez no passado, ele continua fazendo hoje. Ele tem todo o poder de curar qualquer doença, aquela que o médico disse assim, ai, não tem mais jeito. Leva para morrer, já dá o diagnóstico, já fala que não tem condições. É nesse momento que Jesus entra e mostra o poder dele. Eu recebo a pastora Nilma Cunha, que vem aqui da cidade Paraíso de Tocantins. Isso mesmo, viajou umas horinhas, corajosa ela, né? Mas isso é cumprindo o chamado do Senhor na vida dela, pela qual o Senhor a chamou para fazer. Então, o que Deus fez nela e por ela é muito grande para ficar só nela. Então, ela nos procurou, Jesus aprovou e ela veio aqui derramar e vai derramar com muita propriedade, contando o milagre que ela recebeu da mão do Eterno. Ela é da Igreja Apostólica Nova Aliança, na cidade de Paraíso, em Tocantins, que está sob a responsabilidade do apóstolo Ronaldo e a nossa amada Marilza. Recebam todos vocês aí do Tocantins. Um grande abraço a todo esse povo de Deus aí que nos acompanha. Que Deus continue abençoando poderosamente a vida de cada um de vocês. Só que não fica só me vendo, me assistindo, por favor, se inscreva no canal Resgatando Valores, faça seu comentário, ative o sininho para vocês ficarem todos por dentro de todos os testemunhos que têm acontecido aqui no Resgatando Valores e faça seu comentário, faça seu pedido de oração, tá bom? Um pouquinho antes de eu passar a fala para a nossa querida Nil, já tá íntima, né? Eu quero agradecer os meus patrocinadores, meus amigos, vai estar sempre aqui passando, né, na tela, às vezes eu não comento aqui, para ganharmos um pouco mais de tempo, mas eu preciso sempre estar lembrando que, obrigada ao Wilma Oliveira, que cuida do meu cabelo, da minha iluminada, sempre me deixa assim arrumadinha, obrigada a Cacau Garcia e todas as meninas ali do Instituto Cacau Garcia, que cuida das minhas unhas, da minha beleza, muito obrigada. Um beijo a todas as meninas da Cacau Garcia e a revista Outdoor Regional. Acesse, é grátis ali para você ficar também informado de tudo que acontece na região aqui de Boituva pela revista Outdoor Regional, tá bom? Vem comigo ouvir testemunho porque o meu coração está reverberando gratidão
por dar mais uma vez uma chance para alguém superar uma doença e estar viva para contar que Jesus continua curando. Comigo, com todos vocês, a nossa querida Nilma Cunha. Ai, amada, é muito bem-vinda aqui. Que alegria recebê-la no nosso canal. Amém, amém. Eu quero que a senhora fique muito à vontade para contar um pouquinho da sua vida, da sua história, lá um pouquinho da sua infância, como tudo veio acontecendo, né? Até onde eu sei, a senhora não gostava de cristão. Por que não gostava? E hoje é apaixonada por esse Jesus lindo, maravilhoso. Eu acredito que a senhora está muito à vontade. Sim, sim. Obrigada, viu? Que bom. Muito obrigada. Eu estou muito grata a Deus por mais essa oportunidade que Ele está nos concedendo, né? Sim. Nesse dia de hoje, para poder estar falando das suas maravilhas, dos seus milagres, dos seus prodígios. Verdade. E graças a Deus, missionária Zilda, eu vim de um lar estruturado, graças a Deus. Meu pai nunca teve problemas com bebida, nada disso, né? Então eu tive uma infância muito boa, uma adolescência muito boa. Ali com o pai, com meu pai, com minha mãe, meus irmãos. E no início da minha infância, eu até morei na fazenda. Ui, ai, que coisa boa! E aí, lá na fazenda, nós estudávamos lá, porque lá na nossa casa na nossa fazenda tinha a escola, né? Então, assim, foi tudo muito, muito bom, sabe? Mas uma fazenda próxima à minha cidade, que eu nasci, Paraíso, né? E daí, quando a gente já estava ali na adolescência, nós mudamos para a cidade. Nossa vida continuou muito boa, mas nada de questão de ser evangélicos ou de ser crente, como o pessoal fala, né? A gente ia na igreja católica. Participamos de, grupo de jovens, eu frequentei um tempo e tal. Só que faltava algo, eu sentia que faltava algo para mim. Sabe? Que era algo que era no meu interior, era algo comigo. Existia um vazio que nada preenchia. Então, assim, eu morando nessa cidade, aí na época não tinha faculdade, né? Na minha cidade, lá em Paraíso, e eu fui para Goiânia estudar. Me formei e fui para Palmas. Em Palmas, chegando em Palmas, já consegui um trabalho na minha área, já fui trabalhar numa empresa bacana, né? Um bom emprego. Fiquei 7 anos nessa empresa, depois assumi em uma empresa bem maior e fiquei essa empresa por 9 anos. E aí, nessa empresa, pelos meus líderes, eles já serem cristãos, eu comecei a ter contato com o evangelho, com cultos, que jamais eu participaria de um culto. Você não gostava? Sabe, eu não gostava, eu acho. Sem conhecer, porque eu não conhecia. Era. Tipo assim, os crentes gritam demais, entendeu? Barulhento, né? Crente é barulhento, né? Então, assim, não tinha conhecimento. Não tinha conhecimento. Não tinha. E lá na empresa, até hoje, tem um culto mensal. Ai, que legal. E tem a empresa oferece lá um banquete para os aniversariantes do mês e tal. E o meu primeiro contato foi esse. E já comecei a participar dos cultos. Aí eu já comecei a participar, conhecer pastoras que oravam, sabe? Deus já usava aquelas pastoras para falar comigo. Então, aquilo já foi me despertando. Mas, assim, o processo da minha conversão ainda não foi aí. O que foi, assim, o ápice para a minha conversão? Eu falo que meu coração, ele converteu por gratidão. Por gratidão? Gratidão. Porque eu trabalhando nessa empresa, eu sou contadora. E aí eu morava num pequeno condomínio lá em Palmas, que só de 5 casas, né? Mas era um lugar muito seguro. Né? Assim, humanamente, tinha toda a segurança. Mas um dia o meu vizinho, ele viu 3 caras na rua. E mesmo assim, ele desconfiou que poderia ser ladrões, mas mesmo assim ele acionou o portão e abriu, né? E ele entrou. Quando ele entrou, os bandidos aproveitaram. Ai, meu Deus, entraram juntos? Entraram juntos. E hoje eu falo, foram os ladrões missionários. Como assim, gente? Ladrões eu brigo.
Por quê? E a primeira... Como eles renderam o meu vizinho, mas a primeira casa, eram 5 casas, são 5 casas, a primeira casa que eles foram assaltar foi a minha. E eu tava dormindo. E eu escutava, assim, sabe, batendo na porta. Mas era algo, assim, sei lá, surreal. Não imaginava que seria um assalto. E tá, quando eu fui saindo do meu quarto, daqueles 3 rapazes, homens, um entrou no meu quarto. Era o mais forte, né? Segundo o meu vizinho, era o mais forte, aparentemente o mais velho. E aquele cara com aquela arma apontada pra mim, mas o mais interessante, ele não tocou em mim. Ele só perguntava, ele estava armado, e ele só perguntava, cadê as joias, cadê as joias? E eu estava usando joias, e ele não via as joias. Então ali eu vi a proteção do Senhor, porque aquele homem, ele poderia ter feito maldades comigo. O que ele quisesse. O que ele quisesse comigo. Você estava sozinha. Eu estava sozinha. O meu vizinho estava lá na garagem, o meu vizinho, quer dizer, um rapaz, um homem, ele estava rendido por um dos assaltantes. E o outro estava dentro da minha casa, em outro cômodo, né? Na cozinha. E aí o meu vizinho resolveu reagir com medo do que eles pudessem estar fazendo comigo. Ele resolveu reagir, ficou lutando com o outro rapaz. E ele apertou, né, o gatilho lá e a arma começou disparou vários tiros. E aí os 2 ladrões que estavam dentro da minha casa foram para fora. Se assustaram e saíram. Se assustaram. Porque, assim, se a gente pensar, eles poderiam ter me feito como refém, né? Por quê? Porque estavam os tiros lá fora. Mas não, eles me deixaram e saíram e foram atirar no meu vizinho. Mas graças a Deus não acertou, mas o vizinho ficou bem depois, né? E não fez nada com você. Não fez nada comigo. Graças a Deus. E fugiram, saíram, né? Já fugiu com o carro do vizinho, enfim. Levaram o carro do vizinho? Levaram o carro do vizinho. Mas não roubaram nada na tua casa? Não roubaram nada. Não, nada, né? Tá. E foi interessante que até o zelo de Deus comigo, com a minha vida, Zilda, porque o meu carro tinha ido para a primeira revisão. E a concessionária esqueceu de me devolver o carro. Então, o meu carro não estava lá no dia também. Senão eles poderiam também ter levado. Senão poderia ter levado meu carro. Mas, enfim, depois desse episódio, entrou uma gratidão tão grande no meu coração, que quanto mais eu agradecia, faltava algo. Parecia que eu tinha que fazer algo para o Senhor. E aí eu imaginava de comprar assim, um monte de cestas, sabe? Para me fazer obras de caridade. Cesta básica? Cestas básicas para distribuir para as pessoas. Que era na minha cabeça, era uma forma de eu agradecer a Deus. E um dia lá no meu quarto, eu estava orando. E eu perguntei, eu falei assim, Deus, o que eu posso fazer para eu te agradecer? Tamanho foi o livramento que o Senhor me deu. Quer dizer, você quer fazer qualquer coisa para agradecer a Deus pelo livramento. E naquele dia, Zilda, eu ouvi uma voz dizendo assim, entrega a tua vida para Jesus. Você ouviu a voz? Eu ouvi a voz dizendo. Então, ali eu sabia. Te deu um temor quando você ouviu? Deu temor, e ali entendimento que não adiantava eu fazer alguma coisa, não, ele queria era a minha vida. O mais importante era a minha vida. E daquele momento eu falo que a minha conversão foi ali. Porque eu entendi que o Senhor queria a minha vida. E daí eu saí, eu quero ser crente, eu quero ser crente, eu quero ser crente. Você pensava assim? Eu pensava, era o tempo todo, sabe? Eu quero ser crente, eu quero ser crente. Mas daí eu não disse a ninguém. E saí procurando igrejas. Só que eu olhava com um olhar humano, né? Aí eu ia em uma, não gostava, em outra não gostava, em outra achava barulhento e tal. E um dia eu falei assim, Deus, eu quero ser crente, agora eu não acho igreja. Aí eu falei com uma amiga minha, ela falou da minha igreja. Só que ela não sabia aonde que ficava a igreja. Mas eu fui para a internet, coloquei lá, Igreja do Pastor Ronaldo, que é o nosso apóstolo, né? E apareceu a foto da igreja, o endereço da igreja, o telefone da igreja. Ali o meu coração, eu senti uma alegria tão grande. E eu fui procurar a igreja. O endereço, fui mesmo, né? Localizar, né? E aí eu falei, domingo eu vou nessa igreja. O meu coração se alegrou de novo.
Só que eu imaginava que o culto começava às 19h30. Eu cheguei lá às 19h. E o culto começa às 18h30. E quando eu cheguei lá, Zilda, eu falo assim, o amor de Deus, ele é tão, tão precioso, que eu cheguei lá, aquele louvor, sabe, que meus ouvidos nunca tinham ouvido, de tanta beleza, de tanta graça, de tanta presença. O meu coração disparou, sabe? E eu falava assim, era dentro de mim, eu falava, achei o que eu procurava, né? E eu louca que o pastor terminasse a ministração ali para fazer o apelo. Quem quer entregar sua vida para Jesus? Que eu queria levantar a minha mão. Só que naquele dia o pastor não fez o apelo. Não fez? Não fez. Ai, meu E Deus. aí, depois, aí quando terminou o culto, eu fui lá e disse assim, pastor, eu quero ser crente hoje. Eu não Você sabia foi nem atrás do pastor? E aí ele abriu aquele sorrisão, né? Glória a Chamou a Deus. apóstola, sal e horário comigo. E passou um tempo, eu perguntei assim para o Espírito Santo, por que naquele dia o apóstolo não fez o apelo? E o Espírito Santo me disse, ele já tinha me chamado tanto, que naquele dia era eu que ia atrás. Uau. Foi isso que ele falou comigo. Por quê? Porque eu já ia em cultos, já participava, né, na questão lá da empresa e tal. As pessoas já faziam apelo para mim, eu dizia, não estou preparada, sabe? E as pessoas não têm... a gente nunca vai estar preparada. Sim, você estava É, resistente, eu né? tinha resistência. Uhum. Por quê? Como eu era do mundo, no termo que as pessoas falam, sabe? Mas eu não bebia. Então, assim, eu gostava das festas. Mas, e foi interessante, deixa eu só voltar aqui um pouquinho, que perto dessa conversão, quando eu ia para as festas, eu chegava nas festas e aí eu já olhava assim, aquilo não, parece que eu não pertencia mais àquilo. Eu lembro bem de um dia que eu cheguei numa festa, nós pagamos caro para entrar nessa festa. Era por volta de meia-noite e pouco. Quando eu entrei na festa, Zilda, que eu olhei ali, que eu vi aquele povo dançando, eu achei um negócio tão estranho. E tipo assim, parecia que eu estava separada, parecia que eu não pertencia àquilo dali. E não mesmo. E não mesmo, né? E eu falei para minhas amigas, eu estou indo embora. Nilma, nós acabamos de chegar. Eu falei, eu estou indo embora. E fui embora. E eu fiquei dias com aquilo na cabeça, com aquela experiência, porque foi algo que eu nunca tinha visto. Você já era separada e não sabia. Era. Glória a Deus. E aí foi a partir desse momento, desse dia dessa festa que aconteceu isso, eu sabia que iria acontecer alguma coisa de especial na minha vida. E aí foi todo esse processo, aí veio a minha conversão. E eu falo assim, Zilda, eu vejo muitas pessoas falando assim, caminhando, né? E cada um tem o seu tempo mesmo com o Senhor. Mas eu louvo a Deus, sabe, pelo amor que o Espírito Santo derramou no meu coração para com Jesus, com a Glória a pessoa de Deus. Jesus, Glória a sabe? Deus. Eu glorifico ao Senhor, porque graças a Deus eu nunca tive esse processo de ir lá, cá e voltar, sabe? Não. Eu me apaixonei por Jesus daquele dia que eu entendi, que eu falei que eu queria ser crente. Foi de verdade. Foi de verdade, sabe? Foi de Assim, alma aberta. foi. Então, tudo aquilo que eu tinha, aquele vazio que eu tinha, que as festas, as viagens, sabe? Não preenchia. Jesus preencheu. Preencheu. Então, assim, o meu coração se encheu de amor e de gratidão por conhecer Jesus. Logo eu quis ser batizada. Logo eu fui batizada com o Espírito Santo. E assim, tudo foi acontecendo muito rápido na minha vida. Glória a Deus. E Deus começou a usar pessoas que ele falava do propósito, falava do ministério, falava do chamado muito rápido. Só que eu nunca imaginava que seria tão rápido. E quando eu estava com 3 anos e 11 meses, eu fui ordenada pastora. Uau. Foi. E a sua família? Sua família, porque vocês não vêm de uma linhagem cristã, de um Não. conhecimento. Qual foi o impacto deles? Ou eles não tiveram esse impacto quando souberam que você agora não frequenta mais a católica e sim agora é uma cristã? Zilda, foi bem tranquilo, sabia? É Foi bem mesmo? tranquilo, não teve resistência. A minha mãe disse que
se eu achasse que era o melhor caminho para mim, né? Eu servia a Jesus numa igreja evangélica, para ela estava tudo bem. Que bom, né? Que ela Foi, não tive entendeu. essa resistência. Glória Não a tive. Deus, glória a Deus, né? Porque tem umas que tem, né? Sim, E sim. quem sabe o Senhor faz essa obra completa, né? No meio de toda a Vai família, sim. porque Ele é poderoso, É, né? Você só foi a primeira escolhida. Então, foi desde sim, esse momento em que você aceita Cristo, você aceita para sempre, para não para sair mais sempre, desse caminho. para sempre. Eu achei lindo o fato de você falar que foi a gratidão que a levou a buscar a Cristo. Foi, Olha que lindo, né? Ninguém. foi. Tudo bem que você já estava em uma empresa que já via falar ali de Jesus, mas não foi através deles que você teve a iniciativa. Realmente foi um encontro ali no meu quarto com Jesus. Glória a Sabe? O Deus. Espírito Santo ele me Aham. fez entender. Porque tudo começa a partir de um entendimento, né? De um encontro, Isso. né? Assim, com o Senhor mesmo. Uhum. E não foi num momento de dor, foi num momento de gratidão. Foi no momento, meu coração estava cheio de gratidão. Uhum. E daí eu comecei, a minha igreja trabalha com células, né? Eu comecei, teve tempo de eu ter 5 células, Hum. trabalhar muito e saía correndo, ia para as células. Eu não perdia um culto sequer, Zilda. Uhum. Porque eu sabia, sabe, o que meu coração foi preenchido. Eu sabia daquilo. Eu sabia da alegria de ter o Espírito Santo. Eu sabia da alegria de ouvir ele falar. Sabe, de começar a ler a palavra e o Senhor falar com tanta clareza. E é algo muito especial na minha vida com o Senhor, que isso é algo meu. Uhum. Que eu falo assim, às vezes eu oro e vou tomar uma decisão e eu falo, Espírito Santo, o que o Senhor me fala sobre isso? Você pergunta para Eu ele? pergunto para ele. É. Sabe, porque o Espírito Santo é uma pessoa, ele habita em nós, né? Então ele é o nosso melhor amigo. Sim. Então, assim, na minha vida eu falo, Espírito Santo, o que o Senhor acha? Eu faço ou não faço? Espírito Santo, eu vou ou não vou? Espírito Santo, sabe? Por quê? Porque ele é o nosso companheiro, é o nosso ajudador, é o nosso conselheiro. É assim que a Bíblia diz que ele é. É. Ele nos traz a revelação da palavra. Ele nos direciona numa oração. Ele cuida de Ele nós, cuida né? de Tem nós. Ele ciúmes fala de com nós, tem ciúmes. nós. Uma coisa linda, Zildas. Glória a Sabe o que você Deus. falou? É que quando, na minha conversão, eu conheci umas missionárias, umas mulheres de Deus, e Deus usava muito elas para falar comigo. Uhum. E aí uma delas, gente, eu chorava, sabe? Eu inundada daquele amor. E o Espírito Santo usava ela e dizia assim: filha, você é a delícia dos meus olhos. Eu tenho ciúmes de ti. Então eu achava uma declaração de amor tão linda do pai. Uhum. Não, que olha só, Zilda, quando eu converti, eu também estava namorando, porque eu sou solteira. E na época eu estava namorando, meu namoro durou só mais um mês. Nil, por quê? Porque de repente, o rapaz falou que não queria mais. Já fazia planos de casar, só que dentro de mim não testificava que eu casaria com ele. Mas eu ficava quieta, né? Mas o Espírito Santo, eu creio que esse zelo, esse ciúme, sabe? Com um mês, do nada, ele chegou em mim e falou que não queria mais. Foi Que livramento, foi então. livramento. Foi livramento. Só que ali eu entendi o que Deus estava fazendo e eu disse: não, tá tudo certo, tá tudo certo. E no momento da minha conversão, aquela voz que falou externamente, ela já falava dentro de mim. Porque o Espírito já estava Era. aí. E na conversão, ele já falava assim: não conta pra ele, não conta pra ele que eu tava na igreja. Então foi só um mês que durou, e esse mês eu ia nos cultos que tinha, eu já ia, mas eu não contava pra ele. Não convidou ele para ir para a igreja também? Porque o Espírito Santo falou que não era pra contar. É. Aí depois eu vim entender o porquê. Quando ele terminou comigo, passou-se mais um mês. Ele ficou sabendo que eu estava na igreja. Então ele veio, e ele veio para me afrontar. E ele dizia: você é uma mulher inteligente, feito você agora é crente. Aí que ele veio contar que ele já tinha sido cristão e ele era afastado.
Entendeu por que que o Espírito Santo falava para eu não contar para ele? Porque ele já tinha esse histórico. E aí, eu creio que não ia me edificar em nada. Não ia fortalecer em nada, só ia me atrapalhar na caminhada. Quer dizer, o Senhor me separou mesmo. Não era para ser, o Senhor me separou e pronto. Porque se ele fosse uma pessoa que de fato tivesse conhecido Cristo, ele não ia fazer essa crítica, né? Sim. Você, qual a diferença da pessoa ser eloquente, conhecida, famosa, rica e ser crente? Sendo que ser cristão é a melhor coisa que um ser humano pode ser na vida, é ser filha de Deus de verdade, não? E conhecer ele não só de falar, mas tipo assim, conhecer ele, de viver com ele, né? Sim. De sentir a presença, de se envolver com aquilo que é do reino, que é do céu. Enfim, foi livramento, amiga. Foi livramento. Foi livramento. Foi Deus te guardando. Foi. Glória a Deus. E aí você deu continuidade, continuando para a igreja. Sim, para a igreja, eu participava de tudo, sabe? Essa separação não mexeu com você? Não. Aí que eu falo que aí que eu fiquei crente mesmo. Aí, tá vendo? Sabe? Foi livramento mesmo. Sim. E daí a minha apóstola sempre ali me discipulando, cuidando, fui participar de uma célula, depois abri as células, né? E caminhando com Jesus, feliz da vida. Sabe por quê? Porque eu tinha achado a razão do meu viver, sabe? Da minha existência, foi preenchido, sabe? Glória por um a amor Deus. tão grande, Zilda. Tão grande, aquele amor por Jesus, sabe? De temer, de não querer pecar contra ele, de desejar uma vida em santidade, sabe? Então, assim, eu vivi realmente eu comecei a viver. Realmente comecei a viver. E daí veio a minha ordenação, com 3 anos e 11 meses de conversão. E 3 meses após a conversão, eu comecei a enfrentar a guerra com o primeiro câncer. Então, e foi algo assim tão sobrenatural em todos os sentidos, de experiência, sabe? De milagres, de tudo que eu nunca vivi na minha vida. Como foi você receber esse diagnóstico que você estava com câncer? Olha só, eu passei mal com uma dor abdominal. E eu fui ao médico para uma consulta normal. Só que quando eu cheguei lá, o médico já viu que eu estava com icterícia. É um amarelidão nos olhos. E ele falou, não, é algo relacionado com o fígado. E me internou. E começou a fazer os exames. E aí, com 10 dias de internado, ele já sabia. A dor era por causa de pedras na minha vesícula, mas aí ele descobriu um câncer de vias biliares. É um câncer raro, agressivo e mais raro ainda para a minha idade. Né? E aí eu já fui para cirurgia. Quer dizer, eu internei só por causa de uma dor abdominal, que o que provocava a dor eram as pedras na vesícula e não o câncer. O câncer estava lá escondido. Porque as vias biliares é algo assim bem... umas viazinhas mesmo, sabe? Quando a gente olha na internet para ver, olha as imagens, você vê que é algo raro mesmo para dar um câncer. E aí a cirurgia demorou 10 horas, né? 10 horas. 10 horas. Graças a Deus, o Senhor colocou um médico com experiência para fazer essa cirurgia. E eu saí da cirurgia já para UTI entubada. Fiquei 9 dias. Na UTI, eu peguei uma bactéria. Aí virou uma infecção generalizada. Meu Deus. Então, assim, a igreja orando, sabe? As pessoas orando. Quem sabia, todo mundo orando. Levantou-se realmente um mover de intercessão pela minha vida. E aí o Senhor me tirou. Com 9 dias, o Senhor me tirou dessa situação da UTI. Só que aí vieram outros processos. Por quê? Porque nesse período de internação, a primeira internação durou 30 dias. 30 dias após a cirurgia, os exames já deram. Por quê? Porque o câncer era nas vias biliares. Na hora da cirurgia, tirou metade do meu fígado e parte do meu intestino. E com 30 dias, já estava a metade do fígado que ficou, já estava toda comprometida com câncer. Meu
Deus, foi rápido. Foi rápido. Dos exames está assim, Zilda, metástase hepática. E aí aquele médico me mandou para casa, para morrer em casa. Ele desenganou? Foi. E aí eu comecei a ter as experiências espirituais. Deixa eu só voltar um pouquinho. Antes de eu adoecer, eu nunca tinha tido visões. Mas uma noite, antes do diagnóstico, uma noite, eu tive uma visão. E eu via, Zilda, um demônio. Ele entrou no meu quarto, ele se materializou no corpo de uma pessoa do meu trabalho. Você viu? Eu vi. E ela veio, era uma presença tão maligna, ela veio e ministrou, aquele demônio veio e ministrou sobre a minha barriga. Ele estendeu a mão assim? Sim, estendeu as mãos assim sobre a minha barriga e ministrava. Meu Uma Deus. linguagem que eu não conheço, lógico. É. E era uma presença tão maligna, sabe, que me paralisou. Eu não conseguia nem falar. E eu olhei para aquele demônio e eu falei assim, só na minha mente, eu falei, eu te repreendo em nome de Jesus. Ele saiu, mas já tinha ministrado. E aí começou todo o processo. E aí, quando o médico mandou eu ir para casa, eu tive a experiência mais linda que eu já vivi. E quando você chega, cortando só um pouquinho para mim entender bem isso aí, o inimigo ministrar em você, porque ele não podia e não teria essa autoridade nem esse poder. Sim. Né? Mas Deus, ele tem os meios dele quando ele quer trazer uma experiência a alguém e também talvez para que a sua fé viesse a ser acrescentada, para provar que ele está com você. A gente não quer entrar em profundidade até onde, né? Mas o que eu quero entender é que quando você entende que é o inimigo que está ali ministrando aquela enfermidade sobre a sua barriga e você tem o diagnóstico depois de 9 dias que você é entubado e volta para casa para morrer, você lembra daquilo que o inimigo fez? Sim, eu lembro. Você luta contra agora? Como foi isso? Não, durante esse processo do hospital, da UTI, que eu saí e tal, eu vim pra casa. Eu fiquei esquecida. Ficou esquecida? Fiquei como? esquecida. Eu fiquei esquecida. Não lembrava Não das lembrava, coisas, é isso? Não lembrava. Podia falar, minha mãe disse que falava várias vezes o que eu tinha. Eu perguntava, mãe, por que eu tô internada? Por que eu tô aqui? E ela falava, mas não ficava na minha cabeça. Meu Deus. Só que das experiências espirituais eu não esquecia, Zilda. Não esquecia. Essa experiência que eu tive com esse demônio, eu não esqueci. Aí, quando eu estava em casa, eu tive a experiência da outra experiência espiritual. Um dia, 3 horas da tarde. Minha mãe que me falou o horário. Jesus entra no meu quarto. E daí ele entra de vestes brancas, do jeito que a gente vê nas fotos, nas imagens, né? Só que era como se fosse ele mesmo. De vestes brancas, o cabelo, a barba, eu via tudo. E ele entra no meu quarto, senta na minha cama, porque eu estava acamada. Eu usava uma bolsa de colostomia do lado, né? Para sair o líquido do fígado. E ele senta na minha cama e a voz fala dentro de mim. Tipo uma voz... Eu falo como ele fala na Bíblia, uma voz de muitas águas. Era uma voz poderosa. Ele falava dentro de mim, filha, tá doendo em mim também, mas é necessário você passar por isso. E aquele olhar, Zilda, de compaixão, cheio de lágrimas, olhando, fixo, olhando para mim. Eu deitada, ele sentado e ele com aquele olhar fixo, olhando para mim e falando dentro de mim. Então, essa experiência foi muito linda, sabe? E foi o que me sustentou para fortalecer a minha fé. Porque ele disse, é necessário que você passe por isso. Ele não disse que eu ia morrer. Sim. Era só um processo. Ia passar, né? Ia passar. Glória ia passar. a Deus. Então, assim, por mais que eu estivesse esquecida, a minha fé, as pessoas falam que era inabalável. Inabalável. E ficou esquecida há quanto tempo? Zilda, foram meses. Foram meses. Nil? Foram meses. E daí, porque com quase 5 meses, a minha igreja começou o movimento, nós vamos levar para Barretos. E aí arrumaram a documentação, o Hospital de Barretos me recebeu, porque o normal não recebe quem já foi mexido. E eu já tinha sido operada, né?
E eu não aguentava também quimioterapia. Por quê? Porque eu estava muito debilitada. Eu perdi 14 quilos. Eu fiquei só pele e osso. Eu não tinha... Era tanta fraqueza, Zilda, que eu não tinha força para levantar o meu corpo. Para andar na postura correta. Porque eu muito fraca, muito debilitada. Usando aquela bolsa de colossomia. Eu falo que assim, foram milagres atrás de milagres. A bolsa de colossomia, eu usei ela por 3 meses. E numa madrugada, eu impus as minhas mãos sobre aquela bolsa e orei, sabe, para aquele líquido secar. E amanheceu o dia, não tinha mais nada dentro da bolsa. O líquido tinha secado. Glória a Deus. E era um buraquinho, podemos falar assim, aberto, que saía líquido 24 horas. Quando você ora... Foi quando eu orei, acabou, cessou. Glória a Deus. Cessou. E aí, mas antes de eu vir para Barretos, eu tive várias internações de 7 dias, de 5 dias. Por quê? Porque ia tendo as intercorrências, aí eu voltava para o hospital só para tratar aquilo. Por exemplo, tive um mofo no meu estômago, que é outro tipo de bactéria. Aí eu comecei a ter vômitos. Tudo que me alimentava, né? Eu não segurava nada. Aí foi aonde eu fiquei esquecida. Foi na época desses vômitos. Por causa desse mofo no estômago. Meu Deus. Aí tratou desse mofo. E era assim. Aí depois tinha outra situação. Ia lá, internava e tratava daquilo. Sabe? Era assim. Até eu vim para Barretos. Com quase 5 meses. E aí eu chegando em Barretos, os médicos me atenderam. E já disseram, nós já vamos direto para quimioterapia, porque você já está muito atrasada. E comecei a quimioterapia. Mesmo debilitada? Mesmo debilitada. E aí eu já estava começando a saber que eu estava com câncer. Entendeu? Porque antes não fixava, né? As pessoas que iam me visitar eu não lembrava também. E aí em Barretos... Eu comecei a quimioterapia, eu lembro que eles falaram que eram 6 ciclos de quimioterapia. Fazia 14 dias a quimioterapia e folgava 7 dias, que era onde tinha as consultas e os exames para saber como que estava o comportamento das células cancerígenas, né? E eu tomei o primeiro ciclo, o segundo ciclo, o terceiro ciclo. E aí Deus foi falando comigo, Zilda. Sabe? Deus foi falando comigo na palavra. E eu lembro que a primeira palavra, ele falou assim, que fui eu mesmo que fiz vir sobre este povo todo este grande mal. E eu mesmo que trarei todo o bem que estou prometendo. Serão testemunhas na cidade de Judá, nos contornos de Jerusalém, nas cidades assoladas, porque lhes restaurarei a sorte, diz o Senhor. Eu falei, eu estou curada. Olha a fé. Falei, eu estou curada por causa da palavra. Aí passou-se 2 dias, eu disse, Deus, fala comigo de novo. Fui para a palavra, Salmo 86. Eu te darei graça, Senhor, de todo o meu coração, porque grande foi a tua misericórdia para comigo e me livraste a alma do mais profundo poder da morte. Outra confirmação. Outra confirmação. E ali eu ia guardando meu coração. E ministrando, eu tô curada. Eu tô curada, sabe? E aí Deus começou a levantar pessoas para orar comigo. Por telefone. Sabe? Até fora do Brasil. Eu lembro de uma pessoa fora do Brasil que eu não conhecia. Mas alguém da minha igreja pediu oração. E ela mandou uns áudios de oração, orando por mim. E dizia assim que essa moça não vai morrer. Deus tem um grande propósito para a vida dela. Sabe? É glorioso o ministério dela. Então, assim, tudo aquilo fortalecia cada vez mais a minha fé. E eu guardava no meu coração. E aí, nesse processo da quimioterapia, eu não sabia quando que o milagre ia se manifestar, mas eu sabia que Deus ia fazer. Quando eu estava no 3º ciclo de quimioterapia, que eu fui mudar para o 4º ciclo, eu desci para o hospital, Zilda, sabendo que eu estava curada. Tinha uma certeza Tinha uma dentro certeza, de você? era uma convicção dentro de mim. Glória a Deus. Era uma convicção. 11 médicos cuidavam do meu caso. Eu fiz os exames. Quando eu fui passar pelo médico, que aí ele iria liberar o 4º ciclo da quimioterapia, né?
Os médicos disseram assim: Nilma, nós não entendemos o que aconteceu, mas não existe células cancerígenas dentro de você. Glória a Deus. Oh, glória a Gente, é Deus. muito sobrenatural, sabe, Zilda? Você, Deus ir falando, você ter a convicção, sabe? E aquilo se manifestar, a Se glória, concretizar, né? concretizar. Olha todos os diagnósticos que eu tive, sabe? Toda a situação. E ele falou assim, mas... E eu falava assim, o senhor acredita em Deus, o senhor acredita em Deus. Ele falou comigo e tal. E ele falou, não, mas nós vamos repetir os exames, fazer exames complementares. E eu falei, doutor, o senhor pode fazer o que quiser, eu estou curada, eu estou curada. Enfim, fiz os exames complementares. E até o dia da minha alta, o senhor falou comigo que não passaria do dia 17. Só não falou de qual mês. Mas tinha uma data. Mas tinha uma data. Quer dizer, a nossa prova tem dia para terminar. É verdade. Tem Glória a dia, Deus. tem hora. E daí eu fiz os exames, aí tive que esperar os dias, né, para poder retornar. Eu fiz os exames dia 12 de abril de 2018. A repetição dos exames. Quando eu entreguei meu cartão para a moça assistente do médico marcar a data do retorno, dia 17 de abril. Bateu com a data Bateu. que o Senhor falou. Bateu. Glória a Deus. E eu disse, dessa data não vai passar. Zilda, pensa numa... Sabe, esses 5 dias parece que foi uma eternidade. Eu esperar por ele, né? Sim. Quando eu voltei, eles disseram, Nilma, você está de alta, sem direito a retorno. Então, fui embora para Tocantins. Vida que segue, né? Curada. Curada. Né? Aí foi o processo de reabilitação. Por quê? Por causa da intubação, a minha voz ficou comprometida. Né? Eu não tinha também força nas cordas vocais. Aí eu tive que fazer fono, tive que fazer... Fui para psicólogo, porque por causa do estresse pós-traumático, né? Tipo assim, eu não podia ir ao médico se sentir alguma coisa que eu já imaginava que poderia ser uma coisa grave. Então, a psicóloga me ajudou. Eu me matriculei numa escola chamada Supera, que eles trabalham com memorização. Enfim, com 1 ano e 2 meses afastada do meu trabalho, eu retornei ao trabalho. E no dia que eu retornei, eu vivi outra experiência com o Senhor. Glória a Deus. Porque, graças a Deus, eu sempre tive uma memória muito privilegiada. Eu não usava nem agenda. Mas, como eu fiquei esquecida, no dia que eu voltei ao trabalho, eu não sabia ligar o computador. É mesmo? Não sabia ligar o computador. Esqueceu. Esqueci. E aí eu pedi para a colega do lado, ela ligou. E naquele momento, Zilda, o Espírito Santo falou dentro de mim. Eu te reduzi a nada para você nunca esquecer de onde eu te tirei. As lágrimas desceram, sabe? Eu falei, eu não vou esquecer, Jesus, não vou esquecer. Mas aí eu comecei a empresa... porque a orientação de voltar ao trabalho foi porque a psicóloga falou assim, Nilma, você não tem nada. O neuro também, né, fez exames, não tinha nada que justificasse aquele esquecimento, né? E a psicóloga falou assim, olha, Nilma, volta a trabalhar, porque tá tudo aí dentro, tá tudo aí guardadinho, você vai lembrar novamente. E realmente, aí eu falei com os meus líderes, né, e voltei a trabalhar só meio período, e com 1 mês eu consegui voltar a trabalhar normalmente. Horário normal. E aí, vida que segue, né? Sabe? Mas nesse vida que segue, Zilda, o Senhor começou a fazer muitas coisas na minha vida. Muitas coisas. Eu lembro que um dia, ele me disse assim, filha, aquilo que eu não consegui trabalhar em você na época do câncer, eu vou fazer agora. E te prepara porque vai doer. E eu falei, meu Deus, o que eu preciso passar ainda? O que eu preciso ainda aprender com o Senhor? E aí foi um tempo de entrega, de renúncia e submissão a Deus. Ele pediu a minha profissão. Eu tinha 9 anos de empresa, Zilda. E eu tive que entregar a minha profissão. Ele pediu? Ele pediu. Como que ele pediu? Um dia ele falou comigo que era para eu entregar.
E aí eu falei com minha chefe, que além de minha chefe, né, nós somos amigas. Ela é outra pastora, e eu fui falar com ela e nós duas chorávamos. E ela dizia, Nilma, você tem certeza? Eu dizia, eu tenho, Aninha, porque eu vou obedecer. Porque é outro processo que eu entrei mesmo em aprender a obedecer ao Senhor. Sim. Né, de verdade, de fato. E aí, 2 dias que eu tinha solicitado o meu desligamento, eu estava no processo do aviso, né, cumprir aviso. Quando eu estava chegando na empresa, o Espírito Santo disse assim, ele bradou dentro de mim, e não temas, para que não te suceda o pior. Eu não sei, nem quero pensar, Zilda, o que poderia acontecer se eu não tivesse obedecido. Mas é crer, é confiar naquilo que o Senhor está falando com você. Independente se a gente vai entender ou não vai entender. Quando eu falei isso para minha mãe falou assim, não, você não tá batendo bem na cabeça, não. Falou desse jeito, né? Por quê? Porque para alguém que não tem esse nível de relacionamento, não vai entender. Não vai acreditar. Não vai acreditar. Enfim, depois eu fui entender por que eu tinha que largar. Eu fui cuidar do meu pai. Meu pai, de repente, teve um câncer, dentro de 1 mês ele faleceu, né? E eu que fiquei cuidando de tudo, da família ali e tal. E eu tive também um tempinho de ficar com ele, entende? Porque meu pai, aqui na Terra, era a pessoa mais preciosa na minha vida. E assim, e depois só gratidão. E outra coisa mais importante, Deus salvou meu pai, porque por eu estar lá, um dia antes dele partir, Zilda, ele entregou a vida para Jesus. Glória a Deus. Sabe? Então isso não tem preço. Aí você vai entender todo o contexto. O Senhor me tirar do trabalho para poder eu ficar com a minha família, que mora em outra cidade, né? Próxima a Palmas. Para Deus fazer a obra na vida do meu pai, salvar o meu pai. Você já imaginou se eu não tivesse obedecido? Ele ia sem salvação. Ele ia porque sem salvação. Ia pregar para ele? Ele ia sem salvação. Né? Porque... Então, assim, tudo o Senhor vai encaixando depois, né? Sim. Por isso que vale a pena obedecer. É verdade. Vale a pena. E aí depois o Senhor foi me ensinando, mostrando a mim as coisas que eu tinha que mudar. Por exemplo, eu não achava que eu era vaidosa. Não. E o Senhor falou, você é muito vaidosa. Ele falou isso para ti? Falou comigo. É? Ele fez, Zilda, eu doar as minhas roupas. Primeiro, para eu poder, diz que realmente exercer o amor ao próximo, porque qual que é no meu contexto? Como eu era bem empregada, eu ganhava muito bem, então assim, guarda-roupa era lotado, tudo que eu queria eu comprava. E aí eu entrei num processo, além de aprender a amar o próximo, aprender a depender de Jesus. Aí esse doeu. Doeu? Doeu. Esse foi o processo mais difícil do que o câncer. É mesmo, Foi. Nil? Foi. Por que doeu tanto assim? Por quê? Por causa da nossa vaidade. Desapegar daquilo que a gente coloca o coração. Isso. Sabe o que Deus disse a mim? Um dia, o Espírito Santo disse, era ídolo no meu coração. A profissão disse que era um ídolo no meu coração. Sabe o que eu falava, Zilda? Primeiro Deus, segunda a contabilidade. Eu tenho pós, né, em auditoria. Então, assim, eu amava tudo que eu fazia. Deus usava a sua profissão. Sabe? E aí ele disse, era ídolo no seu coração. Porque um dia eu perguntei para ele, Senhor, por que eu tive que entregar? Porque era ídolo no seu coração. E ele conhece o coração, né? Conhece o coração. E a Bíblia fala que nosso coração é desesperadamente enganoso, né? E mesmo assim, eu apaixonada por Jesus, sabe? Tentando obedecê-lo em tudo. Mas aí ele foi tirando, foi limpando, sabe? Foi limpando. E eu louvo a Deus por isso hoje. Doeu? Doeu. Porque foram confrontos com a minha alma. Coisas que eu não conhecia, que eu não sabia, que eu não via. Para mim, sabe? O consumismo era algo normal. Mas ele me libertou do consumismo. Ele me libertou. Hoje, eu já pergunto, isso aqui eu tô precisando? Não, eu não tô, então. Sabe? E aí, nesse processo, foi um processo que doeu, foi, mas quando eu entendi, passou a ser um processo lindo. Por quê?
eu passei um tempo sem ele me deixar trabalhar. Então, eu tinha que depender dele, eu morando em Palmas. Uhum. Então, às vezes, Hilda, como as minhas economias foram acabando, porque não estava entrando, só tinha saída. Uhum. E então, eu cheguei a um tempo que foi uma experiência que eu falei assim, meu Deus, como foi necessário aquilo. Eu lembro uma vez que eu não tinha dinheiro para ir, como eu morava sozinha, então eu comia muito fora, né? Mas aquele dia eu não tinha dinheiro para eu ir almoçar fora. Era um domingo. E aí eu orei e falei assim: "Ô Deus, podia alguma amiga minha me chamar, me convidar para ir almoçar em casa?" E aí naquele dia, logo em seguida, uma amiga minha me ligou e disse assim: "Pastora, o que você está fazendo?" Eu falei: "Tô em casa. Vamos almoçar ali comigo no shopping?" Eu falei: "Vamos." E ela foi me pegar em casa, ela não deixou nem eu ir, ela foi me pegar em casa. Quando nós estávamos indo pro shopping, ela disse assim: "O melhor, nós vamos almoçar em lugar tal. É um dos melhores lugares de Palmas e mais caro para almoçar. Hum. Nós vamos almoçar em lugar tal, porque nós merecemos." Então, assim, essas experiências eu comecei a ter com Jesus, sabe? De saber que Ele é um Deus da provisão, Ver ele de cuidando, ver Ele né? Dos cuidando. mínimos detalhes. Então, assim, eu aprendi, Zilda, tipo assim, nesse período que eu estava sem trabalhar, até os mimos de Deus, eu falava com Ele e Ele me dava. Uhum. Eu Sabe assim, acredito. do nada, a pessoa levantava alguém e me falava, me dava alguém. E eu comecei a ter mais intimidade com Jesus. Mais intimidade. Eu falava, meu Deus, por quê? Porque eram histórias que eu só ouvia as pessoas falando. E agora você está Eu estava vivendo vivendo aquilo. aquilo. Então, ali, o meu relacionamento com o Senhor ainda gerou mais intimidade com o Pai. Saber que é um Pai que cuida, é um Pai que não precisa eu temer, se ficar desempregada, sabe? Não precisa eu temer. Depois ele abriu a porta de trabalho. Mas por quê? Porque eu já tinha aprendido essa lição. Já tinha aprendido. E aí hoje eu estou morando na minha cidade com minha mãe. Depois meu pai veio a falecer e tal, e eu fui morar com minha mãe, né? E passaram-se 7 anos. Para minha surpresa, eu senti uma dorzinha, um incômodo aqui do lado, né? Do meu umbigo. E aí eu comecei a ter febre. E já era o 4º dia de febre. E aí eu fui orar e eu falei, Espírito Santo, o que é que eu tenho? Eu saí da igreja já com febre. E eu disse, Espírito Santo, o que é que eu tenho? E ele falou claramente comigo, apêndice. Aí eu dormi. Aí no outro dia eu chamei uma amiga minha, eu falei, vamos ao médico comigo, porque o Espírito Santo falou que é apêndice. E aí nós fomos ao médico. Chegando lá, uma médica me atendeu e ela falou assim, ela me examinou, ela disse, não, isso aqui é apêndice. Fez o exame, confirmou o apêndice. Ela falou, vou te encaminhar agora para cirurgia agora. Quer dizer, eu só fui uma consulta de novo, né? 7 anos depois. Ou uma consulta novamente, apêndice. Aí cirurgia e tal. Enquanto eu tava lá esperando os médicos para fazer a cirurgia, passa a janta, eu pego e janto. E aí, quando me chamaram para fazer a cirurgia, aí eu falei assim pro médico, tem algum problema porque eu jantei? Ele, você jantou? Não, então sua cirurgia vai ficar para amanhã cedo. Mas essa noite que eu passei lá, Zilda, eu passei a noite em claro, orando, porque eu não queria fazer a cirurgia. Não queria? Eu não queria fazer a cirurgia. Eu tinha medo de fazer aquela cirurgia. Não sei por quê, mas eu tinha medo. E eu passei a noite orando. Eu dizia, Deus, o Senhor já me curou de um câncer. O Senhor pode me curar. O Senhor tem poder para me curar desse apêndice. E aí, eles aproveitaram e foram fazer uma tomografia. Quando amanheceu o dia, assim, porque eu tava com essa dorzinha, né? Aí veio uma enfermeira me aplicar um soro com a medicação. E me furou 27 vezes. E não conseguia achar veias, né? Não segurava, tal. E aí ali me disse, sabe quando você tem um discernimento assim? É pra eu tomar esse remédio? E eu orei, sabe? Eu só orei isso, só falei em espírito mesmo. Senhor, se não é pra eu tomar esse remédio, faça essa mulher desistir.
Zilda, na mesma hora, ela pegou aquela medicação, ela jogou na bandeja e ela disse, eu desisto. Meu Deus. Daí eu falei, é algo espiritual. Depois de ter furado 27 vezes, vezes. ela desistiu. Não, e eu orei, porque eu orei, eu falei, Senhor, sim. faça essa mulher desistir. Eu desisto. Não tomou a medicação? Não tomei a medicação, fiquei lá sem tomar a medicação. Aí, durante a noite, fiz uma tomografia. Quando amanheceu o dia, eu não tinha mais a dorzinha que eu tava sentindo. E eu alegre, eu falei, meu Deus, o Senhor fez esse milagre, o Senhor fez. Os médicos me chamaram. Olha, Nilma, na tomografia não deu apêndice, mas apareceu uma lesão no seu fígado. E ele me perguntou, o que é essa cicatriz na sua barriga? Que ele foi me examinar. Aí eu contei, não, há 7 anos, tá? Eu tive um câncer, contei a história. E ele disse assim, nós vamos passar para a área oncológica. Porque apareceu uma lesão no seu fígado, então eles vão analisar. Mas aí, até então, fiquei tranquila. E feliz que não ia fazer mais cirurgia da feliz, E aí veio a área oncológica, eu fiz uma ressonância. Aí, isso era no sábado, quando eu entrei no hospital, passou domingo, segunda-feira à noite. E eu só lá no hospital, fazendo os exames. Aí veio uma médica da área oncológica e disse assim, Nilma, o seu câncer voltou. Olha o que ela disse, o seu câncer voltou. Zilda, naquela hora eu disse assim, meu Deus, que negócio é esse que câncer voltou? Eu já pensei logo, na Bíblia, os milagres que Jesus fez, nada voltou. Nada voltou. E aí, ela falou assim, eu sugiro que você vá para Barretos, porque lá tem mais recursos. É um câncer agressivo no fígado. Antes, o primário era nas vias biliares. Sim. Agora era no fígado. E aí eu disse assim, ela, e aí, o que você vai fazer? Eu falei, não, eu vou decidir, eu vou ver. Eu estava sozinha lá no hospital, juntei a documentação, eu falei, eu posso ir embora? Ela me deu alta, juntei a documentação, os exames, né, e fui embora. E com aquela guerra dentro de mim, porque foi literalmente, Zilda, foi uma guerra na minha mente, sabe? Eu imagino, sim. E aquela guerra. E aí eu fui para casa, eu liguei para minha mãe, contei, falei para os meus pastores e tal, para minha líder da intercessão. E todo mundo surpresa, né? E aí eu falei assim, não, eu vou para Barretos. Eu pensando, vou para Barretos, né? Mas comecei a orar. Comecei a orar para Deus direcionar. Se eu ficava lá, se eu vinha realmente para ter uma direção de Deus. E eu fui para minha cidade e fui para uma vigília à noite, na igreja de um amigo meu. Chegando lá, aquelas irmãzinhas do coque. Ela estava pregando e ela olhou para mim e disse assim, ei, sabe por que Deus está te levando naquele lugar? Lá já tem vidas te esperando. Eu sabia que era Barretos. Eu sabia que eu tinha obra em Barretos. Então, não tive mais dúvida. Eu sabia que era um direcionamento de Deus. Passei a papelada para o pessoal responsável, né, para mandar a documentação para Barretos. A gente fica esperando o agendamento e tal. E assim fez. E o agendamento estava para 30 de julho. E houve uma confusão que eles falaram que a consulta era por videochamada, não era presencial. E eu fiquei esperando essa consulta e não houve a consulta. Por quê? Porque a consulta, no final da história, era presencial, então eu perdi a consulta. E aí marcou para o dia 25 de agosto. E nesse processo, Zilda, mas assim, como Deus, quando Ele está no controle da situação, a gente tem que ter o discernimento de entendendo, de não... Sim. Sabe, eu comecei a ter uma ansiedade, sabe, porque aquela consulta foi adiada. E porque também eu fiquei sabendo que tinham pessoas que falavam assim, ué, não testemunhava por aí dizendo que Deus tinha curado e agora tá com câncer de novo? Ai, minha amiga, quando eu fiquei sabendo disso também, era, além da guerra na mente com aquela situação, com aquele diagnóstico que a médica trouxe dizendo que câncer tinha voltado, veio a vergonha. Zilda, era uma vergonha que eu falava assim, meu Deus, então o povo vai achar que eu tô mentindo? Sabe, era eu e Deus, e aquela guerra, e eu orava, e entrei num processo de ansiedade, até um dia que o Espírito Santo disse a mim, você tá preocupada com a tua reputação?
naquele dia veio um temor, um arrependimento, sabe? Eu disse, não, Jesus, não é sobre mim, é sobre o teu nome. É o teu nome que não pode ser desonrado. E aí, passou daquele dia, aquela situação, eu me posicionei, sabe? Não teve mais negócio de ansiedade, não teve, sabe assim? Eu me posicionei mesmo, esperando no Senhor, confiando no Senhor e dizendo, tá, então se veio, se é outro câncer, vamos enfrentar essa situação de novo. Né? Sem cobrança, sem aquele questionamento quanto à minha reputação mesmo, né? Sim. E aí eu vim para Barretos. Cheguei em Barretos, fiz os exames. Tem um tempo lá, um período para eles dar o resultado, né? Demora alguns dias, eu voltei para Tocantins. Continuei trabalhando normal, que agora eu estou trabalhando. E um dia a médica me faz uma consulta por videochamada. E aí confirmou, eu estava na minha sala, né? Meus colegas todos lá. E ela confirmou, Nilma, realmente confirmou o câncer. Quando eu cheguei em Barretos, que eu contei, a médica pediu para eu contar o que os médicos de Tocantins falaram, que eu falei essa situação, que o câncer tinha voltado, que foi o que eu ouvi, ela disse, você pode esquecer essa história que câncer voltou. A sua situação foi resolvida em 2018. Agora nós vamos fazer novos exames para saber se é um novo câncer. Então, aquilo já trouxe resposta para mim. Acabou esse negócio de dizer que câncer voltou, né? E aí, foi confirmado, realmente confirmou esse novo câncer que no fígado. E marcou a data para eu fazer uma biópsia. E aí, eu voltei de Tocantins para Barretos. E seria o dia 4 de outubro do ano passado, de 2024, né? E nesse período que eu estava esperando, que eles marcaram e eu estava esperando, Zilda, eu tive outra experiência sobrenatural. Eu tive antes desse diagnóstico, Sim. eu tive durante o processo. Um dia na madrugada eu estava orando e eu vi, foi como se foi aberto assim, um telão na minha frente, sabe? E eu vi uma lança acertando aqui em cima do meu fígado. Aí, depois dessa experiência, eu comecei a ter as febres. Aí, no processo que eu estava esperando, eu estava orando de novo, abriu-se como um telão. E eu via vários tumores sendo lançados em meu corpo, da cabeça aos pés. Só que eu ficava muito tranquila, eu começava a remover com minhas mãos. Removia tudo e meu corpo ficava todo limpo. E eu falei, o Senhor já fez. O Senhor já fez, no mundo espiritual já aconteceu a cura. E comecei a me ungir, a ministrar a cura. E eu fui para a palavra, eu fui orar e disse, Deus, me fala, o que o Senhor fez? O que o Senhor está querendo me dizer mesmo com essa visão? Quando eu abri a palavra, está assim, o Senhor redimiu a Jacó e o libertou das mãos daquele que é mais poderoso do que ele. Aí eu falei, o Senhor já fez de novo. Aleluia. Aí eu continuo no processo da espera. Uma amiga minha pastora, me chama para ir num jejum de 3 dias só na água, numa chácara, um retiro. Era o jejum da ressurreição. E eu fui para esse jejum. No primeiro dia, eu tive outra experiência. Eu me prostei, na primeira ministração, eu me prostei e fiquei orando. E eu senti, Zilda, como se tivesse alguém derramando um óleo sobre a minha cabeça. E eu senti aquele óleo escorrer, sabe assim, descer. E eu levantei a minha cabeça porque só tinha 2 pessoas que sabiam do meu diagnóstico. E lá eram 40 mulheres nesse jejum. E eu imaginei que fosse a minha amiga me ungindo, né, para orar comigo. E eu levantei a cabeça. Quando eu levantei a cabeça, não tinha ninguém perto de mim. E veio na minha mente, os anjos do Senhor estão me ungindo. E eu não falei aquilo, sabe? Fiquei quieta. Quando eu fui pro quarto, eu falei, Senhor, que unção foi essa que eu recebi? Ele falou comigo, Isaías 61. O Espírito do Senhor está sobre ti. Ele te ungiu para pregar as boas novas, para curar os enfermos, para libertar o cativo. Glória a Deus. Então, isso foi só fortalecendo mais a minha fé. Surreal, né? Surreal. E aí vim para Barretos, marcaram tal para fazer essa biópsia. Chegando em Barretos, eu tive uma consulta com o anestesista. Era a princípio anestesia geral, e ele ia me explicar como que seria tal.
Era um processo invasivo. E quando chegou na hora da cirurgia, na mesa de cirurgia, eles colocaram todos os aparelhos em mim. A cirurgia ia ser guiada por uma tomografia, porque o tumor estava em local de difícil acesso, né? Uhum. E eu estava com oxigênio, sabe? Aqueles eletrodos aqui, né? Uhum. Todos os aparelhos necessários. E eles mudaram, falaram que não seria mais anestesia local. Eles iriam fazer com sedação e anestesia local. Não era mais geral. Uhum. E aí eles me deram... Antes de começar o processo da cirurgia, eram 5 pessoas lá no centro cirúrgico. E foi interessante que a minha tia foi ser minha acompanhante. E a pessoa que foi lá me buscar para a cirurgia disse assim para minha tia: olha, você pode sair, tá? Porque a cirurgia vai demorar em torno de umas 4 horas. Então você pode sair, fica à vontade e tal. Mas ela ficou lá, ela não saiu. E eu fui pro centro cirúrgico. E lá no centro cirúrgico, o anestesista era muito engraçado. E ele brincando comigo, tal. Perguntando de onde que eu era, o que que eu fazia, tal. E eu falei assim, eu posso fazer uma oração? Porque naquele momento, Zilda, foi assim, determinante para mim. Porque foi um momento de entrega, de rendição e submissão. Porque o que que eu pensei? Eu já orei, eu já jejuei, eu não queria passar esse processo. Por quê? Porque eu temia o sofrimento. Uhum. Devido ao passado, né? Uhum. Mas já que eu estou aqui, então vamos enfrentar essa situação. E eu comecei a orar em voz alta e agradecendo ao Senhor, exaltando o nome de Jesus, sabe? Falando que eu amava e que eu me rendia a Ele e pedindo para que ele conduzisse os médicos, né? Em todo o processo da cirurgia, para que enviasse os anjos do Senhor para nos guardar e tal. Zilda, eu vivi uma experiência tão linda, porque eu sabia que Jesus estava lá, a presença dele era real. Eu lembro que aqui do meu lado tinha aquele oxímetro que fica com sinais vitais, faz pit, pit. Uhum. Nem aquele barulho eu ouvia. Parecia que só tinha eu e Jesus ali naquele centro cirúrgico. E eu terminei, e as lágrimas foram descendo, aí eu terminei de orar, o anestesista falou assim: e por que você está chorando, moça? Você não já orou? Agora é só confiar. E me deu a primeira sedação. E não surtiu efeito. Eu fiquei lúcida. Não dormi, né? Uhum. Me deu uma segunda sedação. Do mesmo jeito. E eles começaram a me perguntar, fazer pergunta, de onde você é, tal, pra ver se eu respondia, né? E aí o cirurgião falou assim, não, coloca ela na tomografia. Aí me colocaram dentro da máquina de tomografia. E começou, lógico que dando um tempo pra localizar o tumor e dando tempo para poder ver se eu dormia e para me dar anestesia. Quando ele estava fazendo a tomografia, e eu vendo tudo, lúcida, né? Eu estava fazendo a tomografia, eu só ouvi aqui do meu lado o cirurgião dizer assim, não visualizamos mais nada. Imediatamente. Glória a Deus. Glória a Deus. Imediatamente as meninas me retiraram dali, já foram removendo todos os aparelhos do meu corpo. E o homem disse, Nilma, por favor, me segue. Sabe, Zilda, eu pulei daquela... Glória a Deus. Sabe, eu pulei daquele lugar. E eu saí andando naquele corredor que parecia que eu não tinha nem perna, sabe? E assim, era um turbilhão de emoção, de sentimento, de né? sobrenatural, de... Eu passei 2 dias, Zilda, pensando assim, será que a cirurgia... Meu Deus, a cirurgia foi cancelada? Aí eu lembrava, não tem mais nada, né? Tipo assim, parece que eu caí em mim naquele momento, aí depois eu, de novo, sabe? Eu fiquei 2 dias assim. E ela me levou para um quarto lá e eu fiquei lá só com minhas perninhas balançando e foi chamar minha tia entrou, Nilma, o que aconteceu? O que aconteceu? Não tem cirurgia. E eu disse, não tem cirurgia, não viu mais nada, e nos abraçando e chorando, sabe? E daí depois eu fui liberada. Como não crer nesse Deus? Como não crer nesse Deus? Como não crer nesse Deus? É lindo. Eu fui liberada, ainda tinha mais uma ressonância para eu fazer, eu fiz essa ressonância. E daí, em fevereiro, eles me chamaram, né, para refazer os exames.
E aí a parte oncológica já me deu alta, realmente não tem. Eles falam assim, Nilma, a junta médica não entendeu o que aconteceu. Nós só sabemos que você não tem câncer mais no seu fígado. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Ele faz, né, Nil? Faz. O mesmo Jesus que fazia milagres, ele continua fazendo. E agora eu vou te responder. Lá no início, por que eu perguntava para Jesus, Jesus, por que aquele demônio me tocou? Porque a tua palavra diz que ele não pode tocar nos ungidos do Senhor, né? E aí um dia o Espírito Santo me disse que ele permitiu, porque eu usar a minha vida como instrumento para a manifestação da glória dele. Por isso que ele permitiu. Por isso que ele permitiu uma segunda vez. E é tão sobrenatural que da primeira vez eu tive que passar o processo, eu tive que passar pela mão humana para depois ele manifestar o sobrenatural. E agora nada, Zilda, eu não tomei nem um comprimido, eu não tomei nada. Tudo foi Jesus que fez. Tudo. Para a glória ser exatamente, exclusivamente dele. Glória a Deus. Glória a Deus. Esse é o seu testemunho? Esse é o meu testemunho, sabe, para glorificar o nome de Jesus, né? Para honrá-lo, para cada vez amar mais, obedecê-lo, me submeter a esse Jesus que é o dono das nossas vidas. É verdade. Amém? Uma escolhida, né? Uma ungida. Eu sei que eu sou a separada. Uma separada. O inimigo achou, né? Eu digo sempre, Nil, ele não cria nada, ele não constrói nada, ele copia, ele destrói, ele afronta, ele vem porque ele é enxerido mesmo, né? Ele entra sem pedir licença, entra bagunçando, entra assustando e até mesmo confundindo a mente das pessoas, fazerem as pessoas acreditar que ele está fazendo, ele não faz nada. Por isso que, né, eu vi que você não respondeu e também respeitei. E você é muito inteligente, que tão bom, né? Você sentar com pessoas que têm, assim, espera o momento certo para falar. Por que ele te tocou? Que ousadia é essa que ele veio e vai colocando a mão? Ele não toca nos ungidos. Isso, Zilda, gerou uma crise, porque eu falava, Deus, eu estava em pecado, por que ele me tocou? Eu estava em pecado, eu estava te desagradando. Aí foi quando ele disse, não, filha, eu te escolhi como instrumento para a manifestação da minha glória. E Deus permite, né, Deus Nil? permite. E tem muitas coisas no mundo espiritual, inúmeras, centenas, milhares de coisas, que nós humanos não vamos entender. Sim. Não vamos entender. E isso, Zilda, é um aprendizado para nós, para quando a gente vê o nosso irmão sofrendo, as pessoas não julgar porque está em pecado. Isso, não tá apontar. Não apontar. Não. E nós sabemos que existe mesmo as consequências de nosso pecado, nossa desobediência, né? Nós sabemos que existe, que nós sofremos, nós temos isso, mas nem tudo é porque a pessoa tem pecado, porque a pessoa está em desobediência. Tem que entender o processo e ir para o Senhor e Ele vai responder, Ele vai trazer à luz. E é o espiritual, né, Nil? Isso. Porque assim, Deus ele não vai permitir qualquer soldado dele para uma guerra despreparado. Isso. Então, para você ter essa fé genuína, essa fé incalculável em Cristo, você teve que passar por uma experiência, incrível também. Né? Não dá para ter uma fé incrível sem passar por processos incríveis, né? Então, eu acredito, quero crer agora que você respondeu, mas deixa eu pensando aqui o testemunho inteiro. Por que ele tocou nela? Porque eu tô vendo que você aceita Jesus de verdade. De verdade. Entrega a sua vida, renuncia seu cargo, gente. É tão difícil. Quer ver uma coisa que mexe com o crente? É quando você tem que renunciar a algo que você gosta. Isso mesmo. Eu passei por essa experiência e sei o quanto dói. Você desapegar de algo que você gosta, né? De muitas coisas. Uma das coisas é as suas roupas, suas, né? As suas bens, as suas coisas. Tem que dar porque Deus quer que você dá. Hoje eu não tenho problema. Se eu só lá dar, eu tô tirando, já tô dando. Entrego, eu tô entregando. Eu não tenho mais problema. Meu coração já não tá mais apegado a nada desse mundo. Sim, eu também. Não sou mais apegada. Só que antes de ter essa experiência que também tive, eu era muito apegada. Então Deus, ele permite sim
Ele permite sim, porque ele é dono, gente. Nós só vemos hoje, nesse momento, a gente não sabe nem o que vai acontecer daqui 5 minutos. Verdade. Só que ele já sabe de tudo. Então ele permite que o inimigo coloca, tá, né? Você tem essa sensação, você tem essa visão de algo estranho sendo colocado. Porque no final, quem vai tirar e provar que ele é a cura e é que a mão dele que está sobre não só a barriga, mas o corpo todo, é ele. E o nome dele foi glorificado. E todos esses processos, o Senhor nunca me deixou, o Senhor nunca silenciou comigo, graças a Deus. No processo dessa questão da entrega, de ficar sem renda, ele nunca me deixou faltar nada. Ele não deixa, não Nil. deixa, ele é não pai. deixa. Ele não deixa, ele nunca viu um justo mendigar o pão e nem a sua descendência. Deus cuida de todos os detalhes. Todos os detalhes. Sabe, só acredita assim mesmo quem já passou por essas experiências, né? E tem pessoas aqui que tá conosco assistindo que vai ter um encontro desse de verdade com Jesus. Amém. Uma experiência dessa, porque só fala com propriedade quem passa por ela. Verdade. E Deus, ele quer ter essa intimidade. Eu vejo que você tem uma fé que, meu Deus, aonde mais ela, né? Isso é uma fé que não tem ninguém dessa terra que vai arrancar de dentro de você. Não tem. Porque uma vez que você é acessada pelo céu, ninguém mais te desconstrói algo que está de lá de cima dentro de você. E Jesus te cura completamente. Completo. E, assim, e foi uma guerra, eu falo que foi uma guerra física, mental, espiritual e emocional. Sim, todas as áreas. Todas as áreas, né? Mas hoje eu vejo assim, o Senhor me fez uma soldada muito mais fortalecida. Pronta, né? Pronta, Tá pronta para as batalhas, para as guerras. Isso, assim, sem questionar o Senhor, porque eu Onde tive momentos. Não, eu tive um momento de perguntar assim, ai Deus, por que você está fazendo isso comigo? Porque, sabe? Porque é natural. É natural, também. mas aí na mesma hora eu já me voltava pro Senhor, a pedir perdão, sabe? E já caminhava com Jesus. Nesse processo, jamais, Zilda, eu pensei assim, que, né, não vou servir mais a Deus. Porque tem pessoas que vão para Cristo, mas nos processos já larga. Desiste dele. Desiste. Porque vão por interesse. Vão procurando o dono da bênção, mas não quer, de fato, seguir o dono da bênção, obedecer. E o nosso processo, o que eu entendo? Na nossa caminhada com Cristo, é entrega, rendição, submissão. É o segredo. Obediência. É o segredo. É o segredo. Mesmo. Né? Sem obediência, a gente não chega a vitória, milagres, porque a obediência gera milagres. Gera milagres, isso mesmo. A obediência gera, gente. Enquanto você obedece, enquanto eu obedeço, enquanto nós obedecemos, milagres estão sendo gerados e nós não estamos vendo. Verdade. E depois vai acontecer algo assim como aconteceu, tá ali na mesa para se fazer cirurgia. Cadê o tumor? Não tem. Quer dizer, até os médicos ficam sem entender, porque Deus, quando ele entra, ele impacta todos à nossa volta. Verdade. Até quem não crê, vai passar a crer. E eu creio, sabe, Zilda, que naquele centro cirúrgico existe alguém ali que precisava vivenciar aquele milagre. Sim, eu também creio. Eu creio. E você foi o instrumento que Deus sabia que você não ia murmurar mediante essa situação. Isso mesmo. Né? Tem pessoa, Deus escolhe as pessoas certas. Eu sempre falo, pastora, que Deus ele não erra a cabeça. Ele não erra. Ele não faz, será que vai dar certo? Não, ele faz sabendo que vai dar certo. E se não der certo, ele traz para o meio para dar certo. Porque pensa num pessoalzinho ruim de trabalhar o ser humano. Da primeira vez, o Senhor falou que o que mais agradou o coração dele foi eu não ter negado o nome dele. Glória a Deus. E teve pessoas que quis criticar, né? Mas isso é natural, sabe? Como assim? Não, ficaram todos envergonhados agora mesmo. Sim. E a palavra de Deus que envergonhados e confundidos serão todos quantos se levantarem contra os ungidos e escolhidos do Senhor. Então eles quis fazer a crítica mediante o que eles ouviram, estão vendo. Só que o que eles não sabiam é que o Senhor já tinha um cenário todo pronto
de assim 100% curada sem segunda cirurgia, porque Deus ele não faz nada pela metade, né, Miss? Nada. Nada. A médica lá, né, a voz negativa que sempre vai existir no caminho. Sim. Voltou o câncer. Que voltou nada, né? Jesus quando faz, ele faz Isso. e ponto, acabou. Pô, não tem outro, o negócio vai voltar. E a gente tem que ter esse relacionamento com Deus, porque mesmo eu estando naquela crise dentro de mim, aquela guerra na minha mente, mas o Espírito Santo falou comigo. Graças a Deus, né? Ele falou comigo para poder haver ali um realinhamento de confiança, de entrega de estabilidade, mesmo. né? De estabilidade. Isso. E eu vejo que você vai procurar sempre as respostas na Bíblia. Vou, a palavra. É a Gente, palavra de Deus. Tá vendo? É outro nível. Quem tem de verdade encontro com Cristo, não fica em cima do muro. Será? Mas será que Deus fez? Não, mas eu vou procurar fulana. Não, eu vou ligar para a missionária fulana para ver o que Deus mostra para ela. Quem tem relacionamento com Deus vai para a Bíblia, vai para a oração, porque ele fala, ele traz as respostas. Ele pode confirmar através de outros? Claro que pode. Né? Ele pode, ele quer ter esse relacionamento conosco, mas a maior resposta está à nossa altura, que é a palavra de Deus. Ele responde. É ele falando com nós. É ele falando. Ele falando com E não nós. deixa dúvida, não né? Não deixa. Cada ponto que você faz uma interrogação a ele, porque eu imagino o turbilhão de coisa que está dentro de você. Sim. E não vamos ser também só espiritual, não, porque nós somos carnais também. Sim. E a nossa carne tem hora que não acredita. Nós estamos crendo na fé, no Espírito, mas a nossa carne está mandando informação para o nosso cérebro. Não é só tudo isso, não. Mas aquilo que você alimenta tem mais força. E quando nós alimentamos uma vida com Deus, de oração, de busca, de Bíblia, você sufoca aquela que não tem muita força, que é a nossa carne. Verdade. Então, você mata a nossa carne. Então você vence pela fé, pela obediência. Ai, coisa boa, gente. Eu amo isso aqui. Zilda, e assim, Deus me deu outra palavra quando eu tive alta da oncologia. Antes da consulta, eu falei assim, Deus, fala comigo sobre essa última consulta. Porque Deus, ele é nosso amigo, né? É nosso amigo. É nosso pai. É, isso mesmo. E aí ele me deu uma palavra bem assim, ó. Eu te dei como testemunho para os povos e nações. Saireis com alegria e em paz serei guiado. Isso servirá de glória para o nome do Senhor e memorial eterno que jamais será apagado. Oh, maravilha! Oh, glória a Deus! Como eu não ser apaixonada por esse Jesus que é lindo! Gente, servir a Deus... Eu fico aqui procurando as palavras para colocar, que eu acredito que não existe palavra certa para colocar, de tão que é preenchido, de tão que é gostoso, de tão que é prazeroso, de tanto que é tudo servir esse Cristo. Não pesa nada. A única coisa que nós temos que fazer para de verdade estar no centro da vontade dele é obedecer a ele. E tudo que ele pede para nós podemos fazer. Ele não vai pedir nada daquilo que a gente não pode fazer, verdade, né, Miss? Verdade. Ele só quer que nós obedecemos, que tememos a ele, que honramos a ele, que colocamos ele como Senhor das nossas vidas, e não idolatramos em coisas que muitas vezes, eu quero deixar isso também claro aqui, que nós colocamos assim sobre as pessoas que são católicas, porque gostam de ter um santo, se prostrar, e nós chamamos eles de idólatra. Tá assim de pessoas que de ser crente é o maior idólatra que existe. Né? Eu idolatrava meu trabalho, ela idolatrava o trabalho dela, idolatrava as roupas, joias que ela tinha, a casa, tudo. Isso é idolatria. Tudo que a gente coloca em primeiro lugar na nossa vida, antes de Deus, é idolatria. E Deus, ele é maravilhoso, né? Em tirar isso do ser humano para que ele seja o primeiro nas nossas vidas. Então, talvez alguma coisa que está impedindo da nossa vitória, nosso milagre, a nossa bênção chegar, é você descobrir onde está a sua idolatria. Deus não se agrada dos idólatras. E o que é idolatria, irmã? É tudo isso aí que você coloca em primeiro lugar. Se você colocar Deus sempre em primeiro lugar, como a pastora Nil fez, né? Quando ela descobriu, olha, ela queria só agradecer. Olha, o espírito de gratidão já estava dentro dela. E ela queria fazer o quê? Comprar um monte de cestas básicas e sair distribuindo para todo mundo, em forma de agradecer. Aí o Espírito Santo de Deus veio. Ainda não estava dentro, mas ele falou por fora. Entrega a sua vida para Jesus.
Não foi assim? Foi Ela assim. não foi numa igreja. Ela ouviu a voz do Senhor. E talvez você que está aí nos assistindo, Deus já está falando com você. Entrega a sua vida para Jesus. E o que é entregar a vida para Jesus, pastora? Entregar o controle, é se render a Ele, é confessar que Ele é o Senhor e Uhum. Salvador da nossa vida, que não tem um outro Deus além dele, né? E realmente se submeter à palavra, ter uma vida de santidade, de oração, né? De busca, sabe, de congregar, De de renúncia, né? renúncia, né? É isso. Glória a Deus. É porque teve várias pessoas que perguntou o que é entregar a vida para Jesus. Está aqui a resposta da pastora Nil. Renunciar à sua vontade e seguir a palavra de Deus. Você vai ver que é tão bom, é tão gostoso, não é, pastora? É muito Vale gostoso. a pena, vale a Eu quero pena. só salientar, Zilda, que muitas pessoas elas querem ter autoridade. É. Eu só quero lembrar que para a gente ter autoridade, nós temos que ter uma vida de santidade. É Porque nós verdade. somos o templo e a morada do Espírito Santo. E sem santidade não acontece? Nada. Nada. Pode ter uma vida de oração, que eu conheço, tá? Pode ter títulos. Pode ter alguém recebeu uma unção aí, eu sou bispa, eu sou pastora, eu sou pregadora, eu sou cantora, né? Pode ter tudo isso aí. Mas se não tiver de verdade uma vida de santidade, Isso. nada acontece. Porque Satanás não respeita. Até ministrei esse final de Isso semana na mesmo. igreja aí, era um tema assim sobre oração, que Satanás, ele não respeita título, não respeita posicionamento, ele não respeita patente, que eu sou, nada disso. Ele respeita a santidade na vida do crente. Se nós tivermos uma vida de santidade, Satanás não passa nem por perto. Porque ele vai ver que, né, não é da terra E aquilo ali. quando passa é porque Deus permite para um grande propósito. Como a gente vê na Bíblia, quantos homens de Deus sofreram, né? Quantas mulheres de Deus sofreram. Mas sempre teve a manifestação da glória de Deus. Que sobressai sobre E todas sobre as coisas. isso. E o nome dele será sempre, sempre, sempre e sempre glorificado. Não há Amém. outro Deus além do nosso Deus. Pastora Nil vai fazer uma oração. Amém. Esse é um momento muito esperado, tá bom? Aqui no nosso Amém. canal. A senhora vê que não é só vir aqui contar testemunho e tchau, vai embora. Não, aqui a gente dá lugar, a gente deixa Deus falar, Amém. deixa Deus se revelar, deixa Deus entrar, Deus agir, porque nós somos instrumentos dele, não é, pastor? É através das nossas vidas que Deus está entrando na sua casa aí, neste dia, e falando para você que ele também quer fazer tudo novo na tua vida, como fez na vida da pastora Nil. Ela já era bem-sucedida. Ela não precisava de mais nada. Só que ela não tinha Jesus Cristo. E por não ter Jesus Cristo, ela não tinha nada. Porque o homem pode ter tudo nesse mundo. Se não tiver Jesus, ele não tem nada. Parece incrível, né? Porque a paz, a alegria que muitas pessoas vão buscar em festas, em droga, em sexo, em dinheiro, em viagens, em tudo isso, algumas coisas, entre aspas, é prazeroso, mas não preenche vazio, não traz paz, não traz alegria. Tudo isso vem do Senhor. Você não pode chegar em um lugar e falar assim, você tem 1 quilo de alegria para me vender? Tem um quilo de paz? Você não compra. Dinheiro não compra. Isso é eterno, isso vem do céu, isso vem de Deus. E as pessoas hoje, no nosso contexto que estamos vivendo, está precisando de alegria, de paz, de saúde mental. E só em Jesus que você vai encontrar. Não tem outro lugar. Alguém pode vir com falsas coisas aí, dizendo isso vai te ajudar. É mentira, não ajuda nada. É só Jesus que pode. E vou dizer mais, é de graça. Amém. Né, pastora? Amém. Ela vai fazer uma oração e eu quero pedir carinhosamente a todos vocês, coloque a mão no teu coração, é rapidinho, é uma oração de gratidão, de agradecimento. Ela vai fazer uma oração profética, uma oração de cura. Ela recebeu a cura no corpo. Ela sabe o que é ser curada por Jesus. Então, se você estiver aí enfermo, acredita no poder da oração. O mesmo Deus que confundiu toda aquela medicina, que fez levar 27 picadas
e a enfermeira não conseguiu colocar a medicação na veia, o mesmo Deus que permitiu ela entrar ali já pronta para fazer a cirurgia e o médico por 1 minuto ali, anestesia não funciona anestesia, resolve pôr ela para fazer lá a tomografia e ele descobre que não tem mais tumor, é o mesmo Deus que está aqui nesse momento. Amém. E que pode, através do poder da oração e aonde você estiver, creia, você só precisa crer que esse Deus pode fazer. Você precisa crer que ele faz. O Deus que fez nela pode fazer em você e pode fazer na vida de qualquer um que acredita. Mas para isso, precisa ter um processo. Ele pode começar hoje e você vai dar o segmento e quem sabe um dia você vem testemunhar que recebeu essa oração da pastora Nilma e foi curada pelo poderoso nome de Jesus. Enquanto a senhora ora, eu concordo e os nossos irmãos recebem esse milagre pelo poder da oração. Amém. Vamos orar? Senhor Jesus, neste momento nós estamos aqui como a tua igreja, Pai, e nós sabemos que o Senhor está aqui presente. Glória e o Senhor tem poder para alcançar cada pessoa que está ouvindo esta oração. Meu Deus, eu creio no poder da oração, eu creio no poder que há no nome de Jesus, para curar, para libertar, para salvar. Pai, em nome de Jesus, visita, Senhor. Traz o socorro àquele que está precisando de um milagre. Meu Deus, em nome de Jesus, seja ele no hospital, seja em casa, seja onde ele estiver, Pai. Que essa pessoa seja tocada pelo poder do Teu Espírito. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus entre os mortos, Ele está sobre a minha vida, dentro do meu ser e de todas as pessoas que estão aqui e daqueles que recebem o Senhor como Jesus, como Senhor e Salvador da sua vida. Esse mesmo Espírito, Ele traz vida. Então eu chamo a existência, a manifestação da glória de Deus, o Espírito de vida. O Espírito de vida. Meu Deus, assim como no vale de ossos secos, Pai, que havia um cenário de morte, assim como na minha vida também eu vivi um cenário de morte, o Senhor trouxe vida. O Senhor traga vida, Pai, àqueles que estão precisando. Em qualquer situação, seja no seu casamento, que traga vida, seja na sua saúde, que traga vida, seja nas suas emoções, que traga vida, seja na sua vida financeira, que traga vida. Meu Deus, seja onde for, Pai, que a pessoa precise de um milagre, que o Senhor, meu Deus, nesse dia de hoje, manifeste a Tua glória. Meu Deus, e que sirva que como memorial eterno desse dia, desse podcast que a pessoa ouviu, que a pessoa foi ministrada e que o Senhor fez, que seja como memorial, meu Deus, para a honra e glória do nome de Jesus. Que esse dia seja marcado nos céus, Pai. E aqui na terra, nós oramos e nós confiamos, nós acreditamos, Pai, no Teu poder, Jesus. No sangue do Senhor passando, limpando, purificando, transformando. E nós Te louvamos e nós Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, graças a Deus. Pastora Nil, muito obrigada, tá? Amém. Uma pérola, uma preciosa, uma mulher vitoriosa. Amém, para a glória de Deus. Que exala a presença do Senhor, uma pessoa de fé, e é uma fé verdadeira. É nítido ver isso aí. E não dá para não ter essa fé, né? Nesse Deus tão lindo que fez pela verdade. Senhora. O que Muita ninguém, gratidão a Jesus. o que ninguém faria na terra. Verdade. Só Ele tem para fazer na vida, nas nossas vidas. Muito obrigada. Amém, eu que Que agradeço. Deus continue abençoando. Viajou 28 horas, gente, para vir aqui no Resgatando Valores para contar esse grande milagre. Ó, como a apresentadora termina, quase já se desmanchando aqui, segurando para conseguir terminar de tanta alegria, porque não dá para ouvir um testemunho desse e fazer de conta que o Senhor não cuida dos seus. Ele cuida, Ele está presente conosco através do seu Espírito Santo todos os dias. E Ele continuará até que Jesus volte nos buscar, né? Amém. Vamos tomar um cafezinho juntas ainda, só mais um minutinho. Vamos terminar esse podcast com o coração desse tamanho, cheio de alegria por tudo que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. O que Ele fez por nós, ninguém nesse mundo, nessa terra, poderia fazer. Ele deu o seu único filho, único filho, para morrer em morte de cruz, para que todos nós tivéssemos
tivéssemos acesso a Ele, fôssemos salvos por Ele. É possível, se você crer, confiar, renunciar à sua vida, renunciar seus pecados, renunciar seu eu, renunciar aquilo que você em Deus aí e colocar Cristo em primeiro lugar, sua alma será salva. Em nome de Jesus. Recebam todos o meu carinho, o meu abraço. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus, porque enquanto eu confio, Ele faz. Voltarei a qualquer momento com mais um testemunho, permitindo o nosso Deus. Que Deus abençoe a todos e fiquem na paz do Senhor Jesus.